Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Story-se. Eu me chamo Julia Bart e você já teve a sensação de entrar em um lugar que parecia familiar, mas ao mesmo tempo completamente estranho? Pode ser um corredor de shopping antes da abertura, uma sala de espera vazia, a rodoviária ou até mesmo o aeroporto de madrugada. Se você já entrou em um lugar assim, então já sabe do que eu estou falando. Hoje vamos adentrar os Backrooms, não só o filme, mas também sobre um conceito da antropologia que pode explicar por que esses espaços, chamados de não lugar, nos causam tanto desconforto. E ao meu lado, para tentar encontrar a saída e fugir de monstros, está ele, Juliano Silva. Então, né, o problema é que eu não tenho nenhum senso de direção nem no shopping, então imagina numa backroom. E, cara, olha que eu tenho algumas boas histórias de me perder depois de sair da sessão de cinema, assim, e encontrar aquelas salas, aqueles espaços vazios, assim, aquelas portas aleatórias. Nossa, cara, pois é. Sempre quando tu vai numa sessão mais à noite, sempre tem isso, né? Tu sai do cinema e o shopping tá super vazio, o estacionamento tá vazio e dá uma sensação muito estranha, realmente, assim. Eu sempre fico pensando que em algum momento vai rolar um backroom ou um set além, alguma coisa nesse sentido. Cara, então, eu lembro de uma situação que eu fui no shopping também à noite, sempre à noite, né, que dá esses problemas, assim, que é mais vazio, em que eu fui no banheiro e aí, no banheiro masculino, tinha uma placa de filme, assim, sabe, de comercial, só que, tipo, não fazia sentido essa placa tá na frente do banheiro impedindo de entrar nele, sabe? Como se tivesse realmente algo bugado ou, tipo, fora do lugar, sabe? Eu tenho boas histórias de shopping e aí quase caí na backroom. Quando vê, tu já estava ou já esteve numa Vai backroom sabendo. e tu não sabe, olha aí. Antes de começar o episódio, fica aqui o convite rápido, que tal apoiar o Stories. A partir de R$5 por mês, você já pode contribuir com o podcast através da plataforma de financiamento coletivo, o Apoia-se. Hoje, temos 3 planos disponíveis, a partir de R$5, R$10 ou R$20 por mês. Cada um deles nos ajuda a alcançar algumas metas importantes, como criar o site do Stories, melhorar a edição do podcast, o que significa episódios ainda melhores por aqui. E claro que quem apoia também recebe algumas recompensas, que também teve algumas mudanças nesses últimos dias. O nome do apoiador pode aparecer nos episódios, tem acesso a um grupo para conversar com a gente e outros ouvintes, e também você pode sugerir um tema específico de episódio pro Stories. Então, fica o convite, se você gosta do Stories e quer ajudar o projeto a crescer, dá uma olhada no Apoia-se. O link está na descrição desse episódio e também nas nossas redes sociais. I found a place. हम जमीन के रहने वालों की तरफ से Hello? आपको खुश आमदीद कहते हैं। Anyone there? Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there. I'm not saying I don't believe you. Então, talvez o ouvinte conheça o que é os Backrooms pelo filme que chegou aos cinemas este ano, 2026. Mas antes disso, antes do filme, essa história começa com uma imagem que foi postada em um fórum da internet. Então, para contextualizar um pouco, em 2019, usuários de um fórum na internet que se chama 4chan participaram de uma discussão em que eles foram convidados a compartilhar fotografias que provocassem uma sensação estranha e de desconforto. Então, entre as várias imagens que foram publicadas, uma delas se destacou mais. E nessa imagem aparecia uma sala aparentemente vazia,
iluminada por luzes fluorescentes, com paredes amarelas e um carpete sem muitas características marcantes. E essa publicação, que foi feita no site, dizia que se alguém fosse jogado para fora da realidade por um noclip, que é um termo que é utilizado muito em videogames para descrever uma falha que permite atravessar paredes, tipo assim, o Counter-Strike tem muito isso, assim, eu acho que é mais pelo Counter-Strike mesmo, que sempre tinha uma falha e os jogadores podiam atravessar paredes e serem mais rápidos pelo mapa. Então, se alguém caísse nesse noclip e ultrapassasse os limites do mapa, acabaria preso nas backrooms. E a ideia era bem simples, assim, se existisse praticamente um espaço escondido por trás da realidade. Tipo um lugar infinito, vazio e sem saída, composto por corredores idênticos e salas que parecem familiares, mas que ao mesmo tempo profundamente erradas. E essa história, que foi publicada no 4chan, acabou ganhando um reconhecimento muito grande e também começou a pertencer a um fenômeno conhecido como creepypasta. E também, para quem não sabe o que é uma creepypasta, esse termo ele surgiu para descrever narrativas de terror compartilhadas pela internet, copiadas e repostadas por milhares de usuários. É um pouco diferente do que seria uma lenda urbana, né? Porque na lenda urbana, ela é de forma mais oral, né? A gente conversa com as pessoas no presencial, né? E aí as lendas urbanas podem ir acabando se compartilhando, né? Já a creepypasta, ela nasce em fóruns, redes sociais e outras plataformas digitais, onde qualquer pessoa pode ali acrescentar mais detalhes, imagens, teorias e versões da mesma história. E assim, eu queria saber de ti, Juliano, qual que foi teu primeiro contato, de fato, com as creepypastas, porque eu sei que a gente, né, somos da internet, somos uma geração da internet, então, obviamente, a gente conhece algumas por aí, né? Então, eu tava até animado pra debater sobre esse tema de creepypasta, porque, né, como tu bem falou, né, a gente também é uma geração da internet. E eu, infelizmente, também fui um dos afetados por histórias de creepypasta quando eu era adolescente. E principalmente a história do Slenderman, né? Infelizmente. Que é também um personagem bem conhecido. Ele foi criado em 2009, também na internet, a partir de um concurso de edição de imagens, também em um fórum em que os participantes deveriam transformar fotografias comuns em imagens assustadoras, né? E aí o Eric Knudsen, acho que é assim a pronúncia do sobrenome dele, ele criou 2 fotografias em preto e branco mostrando um homem muito alto, magro, sem rosto, observando crianças no fundo. E a partir dessa imagem ele criou uma história, ele escreveu uma legenda contando que isso era registros, né, reais de desaparecimentos de crianças e que aquele homem sombrio era responsável, assim. Então, acho que foi um dos meus primeiros contatos, foi com as histórias do Slenderman. E principalmente de vendo vídeo, assim, no YouTube, na internet, sobre ele, imagens, sabe? E realmente acreditando que era possível, sabe? Que o Slenderman tava por aí e que a qualquer momento ele podia, podia nos pegar, assim. E até também teve um filme, né, do Slenderman, que é Pesadelo Sem Rosto, de 2018, que, assim, ó, foi muito rebaixado na crítica. Teve 8% no Rotten, de tomate podre, assim. E que é um fator muito engraçado, mas também para entender que o cinema já tá há um tempo aí tentando dialogar com esse universo, que eu acho que fez uma comparação bem interessante com as lendas urbanas, né? Se as lendas urbanas são, né, esses mistérios que surgem a partir da oralidade, a partir de mitos, de crenças, a creepypasta seria as lendas urbanas da internet, né? Sim. Sobre o Slenderman, eu também... Eu não sei, assim, se eu acreditava ou não, mas eu lembro muito de ver vídeos na internet, porque tinha... É a mesma coisa com o Backroom que a gente vai falar, mas também foi uma história que foi contada através de pequenas cenas, né? Pequenos curtas na internet. Então, o Slenderman, ele também surge bem nesse meio, assim, de internet, de criar certos easter eggs, criar certos materiais dentro do YouTube ou outros lugares, assim, para que as pessoas possam acessar a creepypasta.
E até pensando um pouco em relação a creepypasta e lendas urbanas, eu fico pensando muito que lendas urbanas é algo que tá, assim, é algo que já vem com a gente, né, já vem com a nossa bagagem cultural, praticamente, né, a gente nasce, cresce e nossos pais, avós, eles vão passando algumas lendas urbanas, pra gente. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, não sei se em outros estados é assim, mas aqui, por exemplo, a gente tem a loira do banheiro. Então, assim, é uma lenda urbana que meio que já cresce ali contigo. Ou, sei lá, o. Como é que é? Tem o lobisomem do interior. Sempre tem umas coisas assim. A creepypasta é algo que tu tá acompanhando praticamente enquanto ela está acontecendo. Ela tá ali se desenvolvendo e tu tá junto com ela ali acompanhando esse desenvolvimento. E uma das mais recentes também que eu ouvi falar, porque depois eu acho que deu uma baixada, pelo menos eu não ouvi mais, mas tem a da Momo, que foi difundida muito no WhatsApp, que era uma figura, assim, meio fantasmagórica, meio de terror, e era só uma imagem também, como sempre é só uma imagem. E ela começou a aterrorizar muito crianças, né? As crianças começaram a falar, não sei o que, a Momo tá atrás da gente, né? Rolou meio que uma histeria coletiva das crianças por conta da Momo, mas depois se descobriu que era só uma escultura, a foto era só uma escultura de um japonês, né? De um artista japonês. Então, eu acho que é muito interessante o como que as creepypastas, elas vão se criando na internet e a gente pode acompanhar essa criação em tempo real. Pois é, eu lembro desse fator da Momo, assim, que teve todo um boato na internet, assim, principalmente em relação às crianças, né, por também ter essa questão do acesso ao celular. E aí eu lembro de ter o boato do desafio da Momo, que seriam desafios para nas redes sociais e mensagens instantâneas, que incentivaria crianças a suicídio, assim, foi toda uma, uma história complexa, assim. E acho que também para entender como essas histórias elas têm um certo impacto quando elas saem muito dessas bolhas, digamos assim, né? Porque, né, como tu falou, né, o termo creepypasta, ele vai surgir nos 4chan por volta ali de 2007, e uma das primeiras histórias pioneiras que tem esse formato é o Ted the Caver, que foi publicado originalmente em 2001, que também é mais uma história que também tem um filme, que é um filme de 2013, Vivendo na Escuridão, a história de Ted, o Explorador de Cavernas, que também, nessa mesma lógica, assim, que é o Ted Hegman, ele começou a publicar num site histórias de caverna, assim, criando todo um floreio criativo, criando toda uma história, e na época as pessoas acharam que isso era real, sabe? Acharam que ele estava contando relatos reais, assim. E de fato, não é real, mas ele era um explorador de cavernas e ele foi misturando ali as suas experiências reais em espeleologia, que é nessa área, né, de explorar cavernas, e junto, né, da sua criatividade de contar histórias, assim, né. E além disso, além desse filme, também tem o The Rake, de 2018, que conta também a história de uma famosa creepypasta que foi criada na internet, que uma criatura humanoide esquelética e de pele acinzentada perseguia as pessoas, assim. E também tem um filme chamado Creepypasta, de 2023, que eu nunca assisti, né, na verdade eu não vi nenhum desses que eu citei, além do Backroom, né, mas esse Creepypasta, ele é uma história de terror em estilo antologia, assim, que vai contando um pouco tentando explicar um pouco desse universo. Então, como eu falei, né, até pra gente entender como o cinema já está tentando, assim, explorar, né, esse ambiente, esse espaço da internet, e talvez a gente consiga ver que Backroom seria o primeiro acerto, assim, né, dessas adaptações. Inclusive, depois que saiu Break Room, já saiu também outras notícias falando que os estúdios estão procurando, de fato, histórias dentro da internet, né? Até surgiu ali uns rumores de que talvez o Steven Spielberg estaria atrás de um roteiro sobre isso, sobre alguma história de internet. Então, realmente, o cinema tá explorando isso agora e eu acho interessante, eu acho que é legal, mas também, como tu comentou, é dentro dos limites, né? As pessoas precisam entender
que isso são histórias da internet e que é legal fazer teoria, é legal desenvolver sobre, é legal acompanhar, mas também não pode ser algo que fuja disso. E uma última referência pra gente, né, também não fugir muito da creepypasta, que é o Backroom. Eu não queria deixar de citar, cara, que uma das creepypastas mais famosas também na história da internet e dos videogames, que também eu experienciei e vivenciei, né, de novo, geração que nasceu com a internet, que foi o Herobrine, que foi criado na internet, né, e foi espalhado por fãs de Minecraft, que é um personagem que ele teria... Ele surgiu ali, acho que por 2010, assim, em fóruns de fãs de Minecraft, em que o jogador publicou uma história dizendo que enquanto jogava, no modo single player, ele viu um personagem idêntico, né, ao personagem principal do jogo, que é o Steve, mas com uma diferença assustadora. Os olhos deles eram completamente brancos, sem pupilas, e aí, segundo o relato, o personagem desaparecia sempre que o jogador se aproximava, e esse também foi uma das principais, né, histórias, assim, eu lembro muito de acompanhar. E por um bom tempo eu achava que isso era uma história original do universo de Minecraft, né? Depois eu fui me entender que não, era uma história que foi criada, né, pelos fãs, e acho que tomou uma proporção tão grande que quase tem essa confusão se realmente é uma história do próprio jogo, mas não, né? Welcome to the show. Thank you for having me. Thanks for being here. Congrats on Backrooms, the #1 movie in the world right now. Oh my gosh. That's something. It's a little lost on me, I think, but it's pretty cool, I think. It's insane. It's been a mad rush finishing this thing. Like, we were crunching to finish it until just a couple weeks ago, and then instantly we're on a press tour, and then instantly it releases. So I think I've had about 3 days to process it at all. Yeah, I'm so sorry. E bom, voltando aos Backroom, depois que surgiu essa história dentro da internet, milhares de pessoas elas começaram a criar mapas, teorias e também outros relatos fictícios que expandiram o universo muito além daquela imagem que começou tudo. E é nesse contexto aí que surge o Kane Parsons, que é um jovem cineasta que ali com seus 16 anos, ele utilizou um software super comum, assim, que é o Blender, que inclusive eu já utilizei uma vez na vida esse software, e ele conseguiu produzir uma série de vídeos no YouTube que recriavam os backrooms com um impressionante realismo. Os vídeos apresentavam uma estética bem parecida com a Found Footage, que, pra quem não tá ligado, é a mesma estética dos filmes como A Bruxa de Blair, que é quando a pessoa encontra uma câmera ou quando a pessoa filma com uma câmera, tipo... Também vai lá, Atividade Paranormal, é um pouco disso, assim. E isso transformou os vídeos do Kane Parsons em um fenômeno global, muitas pessoas começaram a assistir, e ele acumulou centenas de milhões de visualizações no YouTube. E o sucesso chamou a atenção da produtora A24, a famosinha A24, que é conhecida por investir em filmes de terror mais autorais. Então, poucos anos depois, o Parsons se tornou o diretor mais jovem da história do estúdio ao comandar a adaptação de Backrooms para o cinema. Isso é interessante porque até antes de eu ir assistir o filme, né, do Kane Parsons, eu fui assistir o primeiro curta, né, que tá na internet, chamado Backrooms Found Footage. Eu não assisti os outros, acho que uma hora eu vou parar pra ver certinho, assim, mas pra tentar, né, imergir um pouco nesse universo que ele criou, assim, né. A série ela consiste em 24 episódios publicados na plataforma, né, do YouTube, e ele publicou o primeiro em 7 de janeiro de 22, assim. E como tu falou, né, a série viralizou, recebeu muita visualização, uma recepção crítica positiva, e eu acho que isso que abriu o caminho, né, pra a A24, uma empresa que surge enquanto independente. A gente já falou sobre a A24 em outros episódios aqui do Stories, e hoje também já é uma empresa consolidada, o próprio logo da A24 já representa filmes indies, enfim, várias discussões sobre isso. E ela viu, né, nesse jovem, né, a possibilidade de ter aí um longa de sucesso, assim, acho que, né, colocando bastante esse investimento, assim. E uma coisa que eu fiquei muito refletindo quando surgiu esse filme, né, da A24 com Kane Parsons, assim, eu fiquei pensando muito nessa questão dos direitos autorais em relação à obra, assim, né. Porque as Backrooms, elas surgiram na internet, como a gente falou, né.
numa imagem publicada anonimamente. Então, ela é uma ideia coletiva, né? Ela parte desse caminho, assim, né? Assim como todas as outras creepypastas que a gente falou, são histórias que surgiram na internet e, de forma coletiva, as comunidades foram criando e construindo histórias em cima dessas ideias, assim, né? Então, de uma forma geral, ninguém é dono do conceito geral das backrooms, né? Porque é isso, surgiu de uma foto que um cara colocou lá, e aí ele colocou uma legenda, daí outra pessoa chegou lá e colocou uma outra história, e aí chegou outro usuário e escreveu mais um pouco, e aí foi, enfim. E o Kenny Person faz parte desse processo, né? De ver lá a imagem e escrever também, e produzir, pensar, né? Fazer esse curta pra internet, assim. E aí eu fui pesquisar, né? Porque pra mim, pelo menos, eu achei que foi uma informação bem relevante, assim, né? Porque quando o Kenny Person, ele lança uma série no YouTube em 22 sobre Backrooms, ele desenvolve uma interpretação própria da história de Backrooms. Então, o que a gente vê tanto no filme ou no curta não é, digamos assim, a história original, é a percepção dessa pessoa, do Ken Person, sobre Backrooms, porque tem diversas outras histórias totalmente diferentes da dele, assim, com outros monstros, outras histórias, assim. E na história dele a gente vai ter elementos como a organização que ele criou, que até aparece no filme, né, é a Sync, além de personagens, eventos, criaturas, uma narrativa que ele foi constituindo, né, digamos assim, a sua obra original em relação a esse universo das Backrooms, né? Ele tem protegidos, né, esses direitos autorais do que ele criou, mas qualquer pessoa pode, né, aparecer aí e criar uma história sobre Backrooms, mas não pode copiar a versão específica criada por ele, pelo Kane. Então, o que ele criou já está protegido, assim. Então, como a A24 ela faz, né, esse acordo com ele, né, anuncia essa adaptação, isso significa que o estúdio, né, licenciou os direitos da obra criada pro Kane para produzir o filme. Então, né, mantendo a sua mitologia específica, assim. Então, a gente pode entender que a A24 não é a dona desse conceito, assim, mas que ela passou os direitos relacionados ao filme e os elementos que foram produzidos, né, na adaptação do YouTube e agora pro filme. Pelo menos, quando eu fui atrás, assim, isso me chamou muita atenção de entender como é que estava essa questão dos direitos, sabe? Por ser, né, essa obra criativa e coletiva. Eu adorei que tu trouxe esse ponto, porque é uma coisa muito a se questionar mesmo, os direitos autorais de uma obra que é, de fato, da internet, em que ninguém ali nunca reivindicou e nunca colocou como seu, e também mostra o quanto que o Kenny Parsons tem uma visão muito específica de Backroom. Tem uma visão muito própria dele e uma visão que ele consegue, a gente pode já falar, que ele consegue exercer no filme de maneira muito criativa e muito profunda, e é um filme, assim, que realmente eu gostei bastante, mas é isso, assim, eu acho que faz total sentido o filme ser sobre o Backroom que o Parsons criou e que ele imaginou, até porque eu vi também vários comentários na internet de pessoas falando: ah, porque não tem tal coisa, ah, porque não tem tal monstro. E aí eu fiquei assim, gente, mas é a visão do diretor, assim, é o cara escreveu o roteiro, dirigiu o filme, e é uma visão própria dele do que ele acha que é a Backroom. Até porque é uma história viva, então ela tá se criando todos os dias, ela tá sendo moldada todos os dias por várias outras pessoas. E eu acho que daí é isso, assim, sabe? Eu acho que o filme, ele consegue ser muito eficiente nesse sentido de produzir algo que foi criado na internet pro cinema, fazer essa transmídia, assim, e ter essa visão de um diretor que é muito, de fato, muito novo, mas que já dá meio que um refresco, assim, em Hollywood. Sim, sim, né? E o próprio Kane, ele afirmou em entrevistas, né, que ele considera o Backrooms uma ideia aberta, enquanto, né, uma história específica. E é isso, né? Como a gente tá falando aqui, né? Tipo, é um universo aberto, outros criadores podem produzir suas próprias interpretações, suas próprias histórias, essas próprias lores, né, que é esse termo em inglês de história de fundo, assim. Se for colocar na internet Backrooms, tu vai encontrar diversas outras histórias, interpretações e personagens e universos, sabe? Sobre esse mesmo conceito da Backrooms, assim. Mas falando dessa visão do Kane, assim, eu gosto bastante porque ele consegue adaptar essa linguagem da internet contemporânea, eu digo, já até no curta do YouTube, assim, do que eu vi, sabe? Porque ele consegue misturar a série dele misturando VHS, câmeras de segurança de vídeo, sabe? E esse tom
meio década de 80, 90, que o filme se passa também, né? O filme se passa nesse período, assim, criando essa impressão de que a gente tá assistindo de fato, né, um documento secreto, sei lá, de uma empresa, uma gravação recuperada nesse conceito bem fundamentado de found footage, né? Que, como tu disse, surge com Bruxa de Blair e ele, eu acho que usa muito bem desses elementos pra, né, construir a sua própria história, assim, e ainda mais dialogando com essa geração, assim, porque a gente tá muito acostumado a consumir esses vídeos de câmera feito por celular, na internet, nas redes sociais, meio amador, sabe? Meio sem pretensão, assim, e eu acho que o Backrooms do Kane Person acho que apropria um pouco dessa linguagem pra tornar, né, a sua história, a sua ficção que ele foi criando ali, mais convincente também, né? E fazendo o espectador pensar sobre isso, assim, e pensando assim, se esse vídeo realmente fosse real, ou se ele de fato tivesse aparecido na internet, assim. Então acho que esse jogo, né, de se apropriar desse conceito funciona muito bem. Eu concordo totalmente contigo. Até pra falar também as minhas expectativas em relação ao filme, eu fiquei bastante empolgada quando eu descobri que ia sair esse filme, tanto que eu vi o trailer, mas o trailer também não mostra muita coisa, assim. Até por se tratar de um filme mais autoral e de ter um terror psicológico, seria muito tiro no pé se eles mostrassem muitas coisas no trailer. Então, o trailer é bem enigmático, e daí quando a gente vai pro filme, a gente encontra um filme que, de fato, tenta se prender no terror psicológico, mas também contar uma história. E aí que eu acho que entra também a mão do Kane Parsons nesse fato de criar... Ele quer criar uma lore, né? Como tu falou, ele quer criar uma história que vai transpassar o filme até. Porque no filme a gente tá vendo um recorte ali daquele universo, porque pode existir 1 milhão de histórias por trás. E aí a gente tá acompanhando ali 2 personagens, basicamente, que uma é uma terapeuta, que é a Mary, e o outro é o paciente dela, que é o Clark. E aí quem encontra os Backroom é o Clark, né? Ele que dentro do local de trabalho dele, que é uma loja de móveis, acaba encontrando essa passagem para esse outro lugar, basicamente. Então, eu fiquei bem feliz, assim, com o filme. Eu entendo que é um filme um pouco mais denso, um pouco mais espaçado, que tem ali uma atmosfera bem diferente mesmo. Ele é um filme que demora, que se prolonga, né, em alguns momentos. Mas eu acho que tudo isso é muito bem-vindo quando é uma história que quer transparecer agonia, sabe? É um filme muito agoniante e isso de ser um pouco mais espaçado, de ser um filme mais lento, eu acho que combina muito bem aqui. Sim, né? E até tu já introduziu esses 2 personagens que vão ser esses centrais do filme, né? Aí só de novo, no curta do YouTube, o personagem meio que. Como é um curta de 12 minutos, o personagem é só um cinegrafista que acho que eles estão gravando. E aí ele meio que cai no chão e clipa, né? Acontece esse no clip e ele entra na backroom, né? Aqui, né, o Kane Person ele vai ter que dar uma roupagem diferente por ser um filme né, de cinema, né, por ser uma outra mídia. E eu gosto primeiro dessa... Claro, tem algumas lições que eu não gosto muito, que a gente vai desenvolver, mas de início eu gosto muito desse personagem do Clark, assim, porque, cara, ele é um vendedor de imóveis, né, e como tu falou, ele é o que encontra a backroom, e é muito engraçado porque né, a função do Clark é vender móveis para casas e para locais e para lugares, digamos assim, né? Casas que é o lar, né? Que vai construir também essa noção de pertencimento, mas ao mesmo tempo ele encontra a Backrooms em um momento em que ele tá com a cabeça toda fodida, né? Por isso que a gente tem a psicóloga dele, né, também no filme, sendo uma personagem principal. Ele é um personagem que se sente muito sozinho, né? Ele foi abandonado pela esposa, assim. E eu gostei muito dessa sacada, assim, sabe? Eu também gostei bastante dos personagens. Eu acho que o Clark, por si só, ele é um estudo, assim, porque ele tem essa relação quase de... Ele tinha uma relação, parecia muito de agressividade com a esposa dele, e parece que ele não tá contando tudo de fato pra Mary, assim, parece que ele tá escondendo algumas coisas dela, e ela também parece um pouco apática em relação a tudo. Ela tenta ali ajudar ele no começo,
mas ela também começa a perceber que ela mesma tá num momento bastante delicado da vida dela. Então eu gostei, assim, que são 2 personagens psicologicamente quebrados e que encontram esse lugar que pro Clark até parece que é uma salvação, mas para ela vira totalmente um pesadelo. Então eu gostei bastante dessa roupagem que o diretor deu pro filme e pros personagens. Pois é, né? E de início, eu acho que o filme ele me ganha já em alguns elementos, assim, né? Eu, sim, eu sou um fã, gosto muito de found footage, na verdade, então eu acho que é fácil me ganhar com found footage, mas eu digo bastante no sentido da fotografia do filme inicialmente, assim, e como o filme ele vai introduzindo alguns elementos, pelo menos é algo que me chama muita atenção, sabe? Eu gosto muito dessa tensão, desse terror, digamos assim, daquelas câmeras paradas em locais que talvez não deveriam estar paradas, sabe? Tipo, talvez deveriam ter mais pessoas ali e ao mesmo tempo, né, introduzindo essa loja de móveis do Clark e é uma loja vazia, né? Tipo, a gente não vê pessoas passando, o Clark ele dorme na loja, então a gente consegue perceber o quão ele é solitário também, sabe? E, cara, eu acho que o Kane, ele consegue, né, de início, desenvolvendo essa profundidade desses 2 personagens, porque é isso, né, ambos são quebrados, tu falou que também a Mary, a gente percebe que ela também tem problemas, né, o próprio filme inicia com a Mary vendo a casa dela sendo destruída, e eu acho que vai conectar muito, talvez mais, como a gente vai desenvolvendo, acho que conecta muito com o final também e com a própria descoberta das backrooms e essa própria ideia de memórias deixadas para trás ou que vão se transformar, né, vão se transformar em alguma outra coisa, assim, sabe? Até quando eu vi o subtítulo do filme, que pelo menos aqui no Brasil é Backrooms, não um lugar, eu achei muito legal que eles usaram um conceito bastante interessante da antropologia, que foi criado por um antropólogo, mas só para entender um pouquinho essa questão do não lugar, porque também eu vi algumas pessoas se perguntando na internet o que significava e da onde que vinha. Então, pra gente entender o não lugar, a gente tem que entender o lugar comum. Então, a gente pode pensar que, tipo assim, o lugar comum é onde a gente cresceu. Então, por exemplo, no filme, é o lugar onde a Mary mora, o lugar onde o Clark mora, é ali o consultório dela. E esses espaços, né, como tu comentou, eles vão guardando memórias, são espaços onde a gente tem histórias sendo contadas. E já o não lugar é onde não existe memória, onde não existe nada além de passagem. Então, o não lugar é, sei lá, rodoviária, é o aeroporto, como eu falei na introdução, é qualquer lugar onde a gente não vai criar uma memória muito marcante. Então, a gente pode passar horas nesses lugares, mas dificilmente a gente vai criar uma relação com eles. E eu acho interessante porque o nome dá essa impressão de que tá falando de um lugar sem importância, mas não é bem isso, porque os backroom acabam ganhando importância dentro do filme, acabam sendo o espaço onde o filme acontece de verdade. Então, eu acho muito legal, assim, que o Backroom, né, o filme, ele traz essa ideia, esse conceito, que é um conceito super antropológico, para algo bem mais de fantasia e de criatividade, e que também casa um pouco com a nossa vivência atual, né, nossa vivência enquanto sociedade, né, onde a gente está sempre transitando de um lado para o outro. Até te perguntar como é que é a tua visão em relação aos backroom, ao lugar, de fato, onde tá esses espaços ali, esses não espaços, né? Também tem esse outro nome que são os espaços liminares, né? Que são, né, o que tu, digamos assim, conceituou, mas a partir da visão desse antropólogo, né? Que é isso, né? Corredores, saguões vazios, escadarias. E a palavra, ela vem do latim limite. Então, e também que pode indicar um espaço entre o que era e o que será, sabe? Quando esses espaços, eles se encontram vazios, né? Ou a gente, sei lá, pegando as diversas imagens que já foram colocadas em 4chan, pra referenciar backrooms, assim, tem várias, só colocar na internet vai ver várias, quem quiser ter uma visão aí. Eu acho que esses espaços, eles vão provocar uma sensação de realidade, assim, sabe? Gerando uma estética também que é misteriosa e que acho que por isso que ficou muito popular na internet, sabe? É muito interessante mesmo a tradução aqui no Brasil ter tido, né,
esse nome, não sei se era o objetivo fazer essa conexão com o termo da antropologia, mas é possível, né? Porque é o nome, né? Usando para descrever, assim, esse estado de transição de locais, assim, né? Locais que são liminares, que são trânsitos, assim. Esse antropólogo, né, o Mark Alge, como trouxe o conceito dele, né, de não lugar, assim, ele fala desses locais onde ninguém pretende permanecer, né? Então, como tu falou, o aeroporto, o corredor de hotel, o shopping, que são locais que existem para serem atravessados, não são locais em que a gente vai, talvez, né, criar esse pertencimento. E eu acho que isso no filme é interessante porque ele é invertido esse princípio, né? Porque a gente vai ter, após a descoberta do Clark ali, da Backroom, além de ele ficar ficcionado pela Backroom e querer, né, ele vai começar a mapear ali o local, a gente vai ver também que isso vira meio que uma prisão pro personagem, sabe? Então, um local que deveria passar essa sensação de passagem, porque ele entra a primeira vez na Backroom, né, quando ele passa pelo NoClip, ele vê um amontoado de móveis, né, bem parecido com o que é a própria loja dele, mas como se alguém tivesse juntado todos os móveis, sei lá, pra, sei lá, fazer uma fogueira, bem parece isso, né? Não sei. Tem essa. Dá essa impressão, assim. E esses locais que deveriam, né, ser atravessados, que a gente não, né, deveria construir um certo sentimento, mas não. No filme a gente tem essa inversão. Porque além de ser um espaço que vai prender o personagem, assim, nesse. E isso também vai, durante o filme, a gente vai percebendo como esses não lugares que não possuem uma identidade própria também vão começar a afetar o personagem, tanto de prender ele, mas na própria construção dele, assim. E como talvez ele vai construindo um pertencimento em um local que não deveria acontecer um certo pertencimento. Não sei se faz sentido, não sei se estou ficando muito confuso, mas nessa ideia mesmo, sabe? De como o filme consegue fazer essa inversão. Sim, nossa, não tá confuso, tá? Mas é bem isso, assim, porque o não lugar é esse espaço onde a gente não cria identidade. Então, pensa, sei lá, o corredor da escola, a parada de ônibus, é um lugar só que tu passa, é um lugar de passagem para outro espaço. E aí, como o Clark tá preso ali dentro, obviamente ele começa a criar esse senso de pertencimento, esse senso de que aquilo ali é pra ele, que aquilo ali é a vida dele. Até porque nos outros espaços onde ele ocupa, a loja, por exemplo, ele não tem mais voz, ele não tem mais nada que o prenda ali. A mulher dele foi embora, então assim, ele não tem nenhuma relação dentro desses espaços que deveriam ser os espaços onde ele se sentisse seguro, se sentisse feliz. E também é muito da questão da solidão, né? A solidão acaba que quando esse isolamento, quando ele começa a fazer muito parte da vida das pessoas, uma confusão mental acontece. E aí eu acho que é bem isso também que se passa com o Clark. Mas eu gosto bastante de como que o próprio Backroom é também parte do filme, porque é dele que a gente vai acompanhando o personagem em si, mas a gente quer explorar, a gente quer entender, junto com o Clark, não sei, mas eu senti muito um senso de curiosidade também, de explorar aquele lugar, explorar aqueles corredores, aquelas salas e entender o que tá acontecendo ali dentro, porque querendo ou não, ele é bastante chamativo, ele parece que tem um certo enigma que te leva a querer explorar. Não, e talvez até dá a entender um pouco no filme que parece que a Backroom, ela tenta achar um jeito de alcançar o Clark. Porque a gente vai ter, desde o momento em que ele tá lá dormindo, e aí começa a dar, né, um problema de sinal na televisão dele, e ele vê um local, né, uma câmera de segurança em uma sala, que é já dentro da Backroom, e também tem a parte que ele descobre que ali no painel de energia de luz tem uma tomada muito bugada, que tá torta, assim, e eu gostei muito desse elemento, e que ele liga e desliga e não causa nada, assim, né? E é nesse momento também que ele traz um eletricista pra revisar o quadro, porque tá dando problema de energia, assim. Então, talvez até nesse sentido da Backroom atrair ele, assim, sabe? Pra essa descoberta. E acho que tu falou um ponto interessante, porque eu acho que a construção do personagem ser essa pessoa traumatizada, né? Que também é uma pessoa muito solitária,
é engraçado e como ele vai construir meio que uma relação com a Backroom, né? Como ele vai se sentir melhor, como tu falou, na Backroom do que na vida real dele, porque ele não tem ninguém, ele não tem nada, ele não tem ninguém, ele tem uma psicóloga. Quando ele descobre a Backroom, pelo menos ele vai na psicóloga e fala: eu descobri um local estranho, bizarro, quero saber o que tem mais lá, e a psicóloga, tipo, só, porra é essa? O que tu tá falando? Tá maluco? Sabe? E é isso, eu acho que por a gente ver esse personagem solitário criando um pertencimento com esse local que é um não lugar, que é um local que é de solidão, que é um local que, na teoria, né, as backrooms, não existem encontros, não existe convivência, não existe, né, comunidade, e o personagem conseguir criar um vínculo, sabe? Eu acho que isso é um elemento muito interessante. Ele cria tanto um vínculo que ele acaba produzindo também um monstro. A gente pode falar um pouco sobre isso, que dentro da Backroom ele cria o Pirate Clark, que seria Clark Pirata, que é esse monstro que é uma representação dele também. Até porque tem toda uma questão com a mulher dele, que ele enfatiza muito durante a terapia, que ela largou ele, e daí eles recriam ali toda aquela cena de como aconteceu esse término. E aí, pra mim, parece muito, assim, que o Clark Pirata é essa extensão de um Clark mais violento, assim, nada me tira da cabeça de que ele tava mentindo pra psicóloga, de que não foi bem assim que aconteceu com a esposa dele. Que talvez ele tivesse tido algum descontrole, que ele talvez fosse violento, só que não quisesse falar, talvez por vergonha, e aí o Clark Pirata é meio que essa extensão, assim, tanto que até ele fala depois, né, que ela vai, tá tudo bem, ela sabe que você faz parte de mim, né, então, assim, meio que esse vínculo que ele cria com o próprio monstro dentro dele. Mas é isso, assim, eu sinto que o filme, ele tem muitas camadinhas, assim, que dá pra explorar muita coisa. E mais um elemento que tu colocou nessa, que eu não tinha me tocado, a própria cena de recriação, quando ele tá fazendo a terapia, também se conecta com a história, a narrativa que o Kane tá construindo, né? Porque em um certo entendimento a gente vai perceber que o Clark, ele vai entendendo que as backrooms seriam meio que uma reprodução da loja dele, né? E como se fosse, né, um reflexo, um espelho, digamos assim, né? Uma recriação, né? E, de novo, acho que tu citou essa cena dele recriando, talvez também, de novo, o Kane nos dando algumas indicações do que ele quer passar também sobre isso. E um pouco antes da Mary também entrar na backroom, assim, porque ela tava preocupada com ele, a gente tem, né, a cena em que o pede ajuda pra funcionária dele, se não me engano, acho que ela é a funcionária, e o namorado dela, né, porque ele quer tentar explorar, né, uma região da backroom que ele não consegue sozinho, assim. E aí, tipo, a gente vai ter... Já aparece um dos monstros antes, né? Que a gente vai entendendo que são essas réplicas do mundo real. E, cara, eu acho essa cena muito agoniante, sabe? E é uma cena bem parecida com uma parte do curta também, do YouTube, que é esse buraco, assim, que ele tem que entrar, que o personagem cai dentro do buraco, sabe? E aqui acontece a mesma coisa, ele cai dentro desse buraco, e o que a gente consegue entender que é meio que o local em que o monstro tá se alimentando, né? De pessoas, não sei, assim. Porque também, tipo, como eu falei, na lore do Kane Person também tem toda a narrativa da exploração da Async, que não apareceu muito no filme, eu acho que provavelmente vai ter uma continuidade, sabe? Pelo sucesso que o filme fez. Mas que a Async seria essa empresa que é responsável por descobrir, né, tanto a dimensão, as backrooms, mas também por tentar entender o que tá acontecendo ali, né? Aparece só no final, mas enfim, já queria introduzir, porque é um elemento da própria história do Parsons de ter essa empresa, assim, que tá tentando, que acessa esses espaços infinitos, assim. Então, dando a entender que o filme já dá de início, né? Já tem uma parte que é um outro personagem na backroom. Então já a gente consegue perceber que várias pessoas já estiveram naquele local, já tentaram entender o que é aquele local e se mantém escondido, né? Sim, tanto que tem um cientista, que é o Phil, o nome dele, que tá observando a backroom. E eles colocam também vários, parece que são chamarizes, várias totens de um cara tocando vários idiomas. E aí no idioma é tipo uma coisa meio que olá, uma coisa assim, meio que uma coisa nesse sentido assim de saudação.
E é realmente pra chamar as pessoas que caíram dentro da Backroom. E aí, realmente, como tu comentou, eles dão só um pouquinho dessa empresa que tá por trás das Backrooms, que tá explorando, que provavelmente tá abrindo esses portais. E aí eu sinto que realmente é pra deixar pra um próximo filme o que de fato significa essa empresa. Mas eu gosto disso, assim. Eu gosto quando tem essas historinhas, essas pequenas histórias dentro dos filmes, ainda mais um filme que se propõe a criar um universo. Então, pra mim, é bem-vindo, assim. Eu queria um pouquinho mais, eu queria entender um pouco mais sobre a empresa, porque a gente começa o filme vendo esse cara que tá explorando, ele acaba sendo pego, mas depois a gente tem também esse outro cientista, e vai aparecendo umas coisinhas ali, umas coisinhas aqui. Mas eu acho que é legal que a gente tenha pelo menos um pouquinho do que significa a Sync. E também outra parte importante da história que é do Kane também, que é essas salas amarelas, as backrooms, elas contarem com níveis, né? Então, a gente vai também vendo no filme que não é só aquele espaço amarelo de escritório horripilante. Acho que todo mundo já passou, que trabalhou em empresas, passou por isso. Mas que existem níveis, escritórios abandonados, corredores infinitos, locais diferentes, né? Espaço com piscinas, garagens. Então, realmente, o Kane, o Pearson, ele tem um grande universo, assim, e dá pra perceber as camadas, né, em relação a isso. Realmente, como se fossem camadas desse universo, que é as backrooms, assim. E falando dessa parte, que a gente citou um pouco, mas da parte que a Mary, ela vai ao encontro da backroom, porque o Clark sumiu, e ela vai até a loja dele pra ver o que tá acontecendo, e de novo, a backroom meio que atraindo, assim, ela desce a escada, e ela vai lá e, tipo, vê que tá marcadinho uma porta e vê um mapa, dá a perceber que o mapa já tá bem desenvolvido e que ele, tipo assim, não tá parando sabe, que ele não sai mais de lá, parece, né? Ele ficou lá, tipo, ele, sei lá, se ambientou tanto que o local que ele ficou lá pra não sei quanto tempo, assim, ela vai ao encontro dele e ela passa pela backroom, assim, e também que é uma das partes altas do filme. É mais pro final do filme, mas é uma grande sequência, assim. Eu gosto muito também dessa sequência. Até porque esse filme, ela tem essa direção mais de câmera angular, às vezes, como tu falou. Parece que é realmente uma câmera bem realmente de monitoramento. Então, eu gosto bastante dessas cenas, assim. Até quando a gente chega na parte em que o Clark engana a Mary, né, e leva ela pra aquela mesa de jantar. Nossa, é muito bom. Todo aquele diálogo, assim, toda aquela construção, porque tu fica muito apreensível por ela. Tu já entende que ele não tem mais salvação, que ele já tá tão ambientado aquele espaço que pra ele não tem mais o que fazer. Aquele espaço ali significa a vida dele, basicamente. Até porque ele encontra ali aqueles seres em que não vão questionar ele, que não vão fazer que nem a mulher dele fazia, né, basicamente. Então, pra ele tá tudo bem. E aí é muito bom, porque eles têm todo um diálogo em que a Mary entende que ela não pode salvar ele. Que se ele não quer ser salvo, ela não tem esse poder de salvar ele. Até porque também ela tá passando por um momento, como a gente falou, muito difícil em relação à casa dela, né? A mãe dela, que a gente tem várias memórias dela com a mãe dela e tudo mais. E aquela pedra que ela carrega o filme inteiro, meu Deus. Eu fiquei pensando, em algum momento essa pedra vai ser útil, porque não pode, a mulher tá carregando a pedra o filme inteiro. E foi útil, né? Então, assim, eu gosto muito dessa cena final do jantar. E, cara, pra mim, assim, de novo, quando o Clark Pirata chega e aí os outros seres ali, os outros monstros, entre aspas, ficam nervosos e até aquela mulher ruiva começa a correr. Nossa, é desesperador. Até porque também eu tava vendo umas teorias e aí o pessoal falando que a mulher ruiva representa a mulher do Clark. E por isso que ela foge do Clark pirata. E porque ela tem medo dele. Nessa lógica de serem esses reflexos, né? E aí, tipo, a gente vai vendo que o Clark meio que fez amizade, né, nesse local. É uma amizade bem, bem estranha, né? Um pessoalzinho que eu acho que eu não andaria, assim. Porque é um pessoal que eles são essa réplica, mas não completa, né? E o Clark, ele tenta explicar também pra Mary. Eu acho que é uma parte do filme que eu tenho questões aí, mas primeiro eu vou falar o que acontece dos elementos importantes. Porque ele vai explicando pra ela sobre as backrooms, explicando o que acontece naquele universo. Então ele vai meio que desenvolvendo que tudo que é uma memória, tudo que é algo que já foi no passado, talvez,
que foi perdido e que não tem um lugar, talvez se encontre um lugar dentro da Backroom, né? Mais ou menos essa é a minha visão, assim. E por isso que tem a mulher que tem o rosto desfigurado, o cara que tá na cadeira de rodas, né? Então, e própria cópia do Clark, né? Que é o pirata, né? Que é o pirata que ele usa no comercial, né? Ele tá fantasiado de pirata no comercial. Então, nessas conexões, assim. E é interessante porque ela é uma cena que dá o tom pra, né? O desfecho, vai contando mais ou menos o que o Clark já descobriu, vivendo ali por tanto tempo, assim. Mas aí eu fiquei numa discussão, assim, comigo mesmo, assim, porque eu acho que o filme, ele tem muitos acertos, eu gosto muito que o Kenny Parsons, surgindo do YouTube, uma pessoa jovem, ele não abandona algumas, né, formatos de gravar ou cenas que ele mesmo usou sabe, no curto dele pro YouTube, sabe, trazer e transformar isso pro filme, assim, tanto cenas de VHS, de câmeras. Eu acho isso é muito bom, porque mantém essa autenticidade do diretor. Mas eu fiquei muito refletindo na força, nessa ausência de narrativa, assim. Porque é uma narrativa que ela é simples, claro, ela tem essas complexidades por causa do universo, assim. Mas eu acho que ao adaptar, né, o filme, a lógica comercial, cinematográfica, eu acho que ele teve que ter passado ali por alguns problemas em relação a produtores, assim, sabe? Porque eu acho que é um desfecho que propõe muito a explicar, sabe? De fato. A mastigar, sabe? E claro, como a gente já colocou, tipo, a gente tem o que o Kenny Parsons construiu foi uma lore a partir de diversos curtas no YouTube. E claro que pra um filme ele vai ter que ter um personagem consolidado, que tem uma história que eu acho que é um personagem muito bom, assim. Ele vai ter que ir além da ambientação, a ambientação já é muito boa, ter os locais totalmente bugados, né? Sei lá, tem um leme de navio na parede, sabe? Bugado. Eu acho que a ambientação é muito bom, claro, mas também não poderia ficar só nessa repetição, assim, né? Eu gosto muito que ele consegue, sim, transmitir a sensação de uma desorientação espacial. A gente não sabe muito bem onde a gente tá, a gente nunca sabe muito bem onde tá. Mas eu acho que o filme, ele passa por essa questão de Hollywood, sabe? De ter que explicar o final, de ter que ser mastigado, de ter que entregar alguma coisa, assim. Aí, pelo menos, assim, eu senti também, li algumas críticas de outras pessoas que falaram sobre isso, de ter também sentido a sensação de que talvez tenha ocorrido ali vai ter que dar um finalzinho mastigado, sabe? Vai ter que dar uma explicação pra esse pessoal, porque né, é mainstream, assim, né? Tipo, se a gente for ver, cara, o orçamento de Backrooms, assim, foi de 10 milhões, e o longa, ele se tornou um fenômeno de bilheteria, assim, ultrapassou a marca de 357 milhões, cara. É tipo assim, é o filme mais lucrativo da história da produtora, sabe? Se perguntar se deu certo ou não, assim, ó, cara, tipo assim, super deu certo. Então, eu acho que teve que passar, sabe, por esse filtro. Cara, eu vejo em 2 pontos, assim. Com certeza passou por um filtro, até porque quando a gente tá falando em cinema hollywoodiano, né? Querendo ou não, a gente fala que a A24 é um pouco diferente, independente, mas ela vai pro cinema, então vai entrando, né? Acaba que ela também tem esse aspecto de agora, atualmente, ser uma produtora que tem um certo prestígio internacional, mas que também vai se rendendo ali à indústria. Então, com certeza passou por alguma coisa ali o filme, alguma coisa em relação ao roteiro, né? Talvez o estúdio tenha metido o dedo em alguma coisa, mas eu não acho ruim, não. Assim, eu acredito que aquela parte do Clark meio que explicando me pegou, assim. Eu fiquei bastante engajada pra entender. Até porque o Backroom é um conceito, como a gente vem tratando, muito único e muito difícil de explicar, a não ser que tu veja. É a mesma coisa que o Clark fala. Tenta explicar, o que é um cachorro pra alguém que não sabe o que é um cachorro, sabe? Pra quem nunca viu um cachorro, como é que tu vai explicar o que é um cachorro, né? Então, assim, eu sinto a mesma coisa. Eu sinto que a pessoa precisa ver o filme, sei lá, ou ler as histórias, ou ver as fotos, ou ver o curta, pra entender o que de fato é um backroom. Porque só falando, assim, é muito difícil de explicar. Então, eu sinto, assim, que tudo bem ele ter trazido aquele contexto todo das memórias, até porque deu um pouco mais de respiro pro filme, justamente pro final do filme, quando a gente vê como a Mary vai acabar.
Então, assim, eu só fico pensando, assim, da onde que o Clark tirou aquilo. Porque ele meio que tirou da cabeça dele. Foi, tipo, vozes da minha cabeça. Que ele fala, pra quem não lembra, que ele comenta que as memórias vão se confundindo dentro dos backrooms e o que sobra das pessoas que estiveram ali são só resquícios. Então, por isso que elas têm a cara um pouco borrada, por isso que elas são mal diagramadas, basicamente. E porque elas são só memórias. Não quer dizer que a pessoa ficou presa ali de fato. Pelo menos foi assim que eu entendi. É bem nesse sentido de que precisa, de fato, ter um pouco mais de explicação para que as pessoas entendam e também engajem na história. Mas é isso, né? A vida real não precisa fazer sentido, mas o filme precisa fazer sentido. Acho que consegue cumprir o papel. Pô, tipo assim, claro que a gente já entende que uma bilheteria boa não vai significar que o filme é bom, assim, mas eu acho que eles conseguiram traduzir, né, esse fenômeno em um momento foi de nicho, mas eu acho que até antes dos filmes, as backrooms acho que foram bem disseminadas, tanto por curtas do Kane ou por outras pessoas, ou até jogos, tem muitos jogos sobre backrooms, mas eu acho que o filme ele consegue construir essa complexidade dessa lore específica da visão mesmo do Kane Person em relação a backroom. Eu gosto, assim, porque ele coloca como esse reflexo, né, do mundo real, e meio que sugerindo que essa dimensão ela não é só apenas um espaço físico, mas também que ela é uma extensão da mente, né, então alternando ali entre o que é a realidade, a percepção né, de quem fica preso lá dentro, como ele ficou, assim. A gente vai ter nas cenas finais o que seria um reflexo da Mary, né? Porque é como você falou, essa questão do cachorro, assim. Se tu vai pedir pra alguém, sei lá, desenhar um cachorro pra pessoa que não sabe o que é um cachorro, ela pode esquecer alguma coisa, ou até pra alguém que sabe pode esquecer alguma coisa. Então, aquele universo tá replicando as pessoas, mas ao mesmo tempo ela recria com trechos distorcidos, assim. No geral, eu né, desenvolvi esse ponto desse final mais com essa pegada de ter um filtro, mas eu gosto como o filme ele consegue trabalhar desde o início os traumas dos personagens, tanto da Mary como do Clark, e relacionar com o que tá acontecendo dentro da backroom, sabe? Porque nessa cena do jantar, na cena da mesa, né, que eles estão ali parados, e até a cena que a gente descobre que a Mary também tem uma cópia, meio que vai misturando essas memórias traumáticas da Mary, né, recriando trechos da infância, assim. Então, eu acho que o Kane ele consegue cumprir talvez um papel desde o início, cada elemento da narrativa desses personagens, né? Os pesos que eles levam consigo mesmos, os traumas, sabe? A solidão, ambos são solitários de alguma forma, sabe? Eu acho que vai conseguindo conectar com esse não pertencimento com a Backroom, que o Clark teve, né? Um pertencimento, mas vai conectando com essa explicação também. Eu gosto muito da cena que a gente tá falando do final do filme, a cena em que mostra a casa da Mary e aí mostra ela criança com a mãe dela, aí vai caindo a cena e vai mostrando como se aquele espaço que faz parte da memória dela, a casa dela de infância, começa a entrar nas backroom e começa a perder sentido, começa a perder significado. Então vai passando a cena, aí a casa começa a desmontar e começa a afundar. E aí os móveis vão sumindo ou vão afundando e vão ficando só resquícios. E aí é uma cena que realmente transmite, de fato, essa sensação de perda, essa sensação de perda de referência, de que não tem mais sentido, de que é só um resquício de memória e de que aquela pessoa que habitava aquele espaço não existe mais, assim. Então, pra mim, faz muito sentido. Até um pouco assim, eu não lembro se tu viu Ruptura, mas, cara, de verdade, ouvinte, se tu gostou de Backrooms e não viu Ruptura, veja, porque faz todo sentido, assim, essa falta de referência, essa falta de identidade, e como que é fácil as pessoas... Tanto é que Ruptura tem um aspecto bem diferente, né, mais relacionado ao trabalho, mas também acho que os dois vão casando muito, assim, é uma boa troca. Então é isso, eu sinto que o filme ele fala muito sobre o quanto a gente, como sociedade, tá super conectado e super através de câmeras, através de tecnologia, o quanto a gente tá nessa hiperconectividade, mas ao mesmo tempo a gente tá muito sozinho. Muito sozinho.
As pessoas, elas estão sempre com o celular na mão, mas elas estão sozinhas. Então eu sinto que o filme, ele também, apesar, né, de ter essa estética meio anos 90, 80, ele também é um fenômeno que fala muito sobre o nosso tempo contemporâneo. E até o próprio sentimento que a gente tem, assim, quando a gente vê uma foto desses espaços liminares ou de Backroom, eu acho que é um sentimento que, claro, as pessoas podem ter sentimentos diferentes, mas é um sentimento compartilhado, às vezes, de estranheza, como a gente falou, desse não pertencimento, assim. E além disso, tipo, como tu falou, né, a gente já viu isso nas mídias, em filmes, eu acho que Ruptura é um grande exemplo, porque tem essa história da empresa Lumen, que é construída como um enorme não lugar de fato, assim, porque a gente não sabe a dimensão, sabe, a imensidão daqueles corredores brancos com salas iguais, ausência de janela, quase nenhuma referência de mundo exterior. E claro, também tem essa crítica muito interessante à questão do trabalho, à questão do capitalismo, assim, mas que tá muito conectada com o filme e também um filme mais antigo ainda, que é o Iluminado, né? A gente tem o Hotel Overlook, que também ele passa a sensação de um espaço que é impossível de escapar, assim como as backrooms. Então um ambiente que parece ter vontade própria, que também desorienta o personagem principal, desorienta o Jack Nixon toda hora, né? Então são corredores intermináveis, essa repetição dos espaços, dificuldade de encontrar uma saída. Então acho que de alguma forma a gente já conhece essas histórias e por isso que, né, são feitas por pessoas que talvez consumiram algo nesse sentido para construir essas lores, né, esses universos, assim. E eu acho que o Kenny Pearson, ele consegue... eu acho que ele consegue ter sucesso assim, na ideia dele e ser um diretor tão jovem, assim, eu acho que também é interessante jogar um olhar para esses filmes. Acho que também é interessante jogar um olhar para essa última temporada de filmes de terror. A gente também teve, né, tanta obsessão, que foi um diretor muito jovem, mas o próprio Backrooms, que como eu falei, se tornou a maior bilheteria da A24 por um diretor jovem e que tem um seu próprio universo nessa história, mas também ele se propõe a fazer uma crítica, né? Acho que é possível, como tu falou, de desenhar essa crítica em relação a esse mundo contemporâneo em que, de alguma forma, esse não pertencimento, essa solidão é algo cada vez mais cotidiano entre as pessoas, como esses dois personagens, como a Mel e o Clark, a ponto de o Clark, tipo, tá tão isolado no mundo e tão fudido da cabeça que ele se sente mais em casa, sabe, na backroom, naquele espaço bizarro, cheio de pessoas bizarras, sabe? Cheio de gente estranha. Ele se sente mais confortável lá do que com pessoas no mundo real, sabe? Então, eu acho que esse debate que o Kenny Pearson consegue trazer, assim, ele acaba sendo muito importante e a gente ainda tá falando sobre uma creepypasta, né? Isso é muito legal. Então, talvez seja realmente por isso, né, que, como tu já falou tudo, assim, basicamente, que o Backrooms, ele encontra tanta ressonância hoje em dia, porque ele transforma em horror algo que já faz parte da experiência cotidiana das pessoas, que é essa sensação de estar cercado por espaços que são até familiares, mas que não parecem realmente nossos. Então, tudo que o Clark tá vivenciando naquele espaço é uma sensação, é um sentido de algo que ele perdeu no mundo real, basicamente. Essa conexão com as pessoas e com ao redor dele. E assim, esse filme dá muito pano pra manga, assim, é um filme super interessante que, nossa, eu fiquei realmente muito feliz de assistir nos cinemas, porque eu acho que é pra isso que eu dou ingresso, tá ligado? É pra isso que eu pago ingresso, pra ver filmes como Backrooms, que, como tu comentou, parte da internet, vem da internet e ainda assim consegue falar muito sobre como que a gente se sente hoje em dia enquanto sociedade. Então, chegamos ao final de mais um episódio do Story-se. E não se esqueçam que esse episódio é um recorte. E é claro que muitas coisas interessantes e relevantes ficaram de fora, e as referências e sugestões estão na descrição. E nesse episódio a gente tratou sobre o que são as creepypastas e o filme Backroom, e como que essa história que nasceu de uma creepypasta na internet tomou proporções gigantescas, se tornou um fenômeno cultural e chegou aos cinemas com um filme super terror psicológico,
Fala tanto sobre sociedade, sobre indivíduo. E eu gostei bastante, assim, eu acho que é legal quando a gente consegue discutir uma obra que é tão autoral e que realmente tá ali pra nos passar uma mensagem, tá ali pra não só nos horrorizar, mas talvez debater um pouco a nossa condição. E eu fiquei ainda mais feliz porque, pô, tive a oportunidade de falar desses sentimentos da adolescência, de ter medo do Slenderman e ter medo do Herobrine. Então acho que foi um bom espaço pra compartilhar essas experiências em relação a creepypasta, né? A gente é a geração da internet, como, de novo, né, formando isso. Então, é algo que tá muito interligado, assim, na nossa experiência. Eu acho que cada vez mais ainda são locais e fóruns nichados, mas eles às vezes saem da bolha, como acontece com Backrooms, entre outras histórias que ficam muito famosas. Então, meio que é isso, né? A gente tentando desenvolver como é que surge uma creepypasta, como é que ela funciona, explicar um pouco sobre as backrooms, assim. É um fenômeno cultural, então acho que é interessante a gente ficar de olho, entender como funciona. Ainda mais, né, um filme dirigido por um diretor tão jovem, de alguém que fez um curta no YouTube, assim, eu acho que também é colocar um olhar para essas novas possibilidades, talvez, de filmes, de histórias que surgem na internet, né, tipo, como a gente falou, é possível que tenha mais, né, diretores, produtores, capaz que fiquem, de fato, de olhos nessas histórias, porque vendo o sucesso que fez Backroom, assim, acho que vão querer investir mais nesse tipo de história, assim. E é isso, acho que é muito bom, de fato, ver, como tu falou, Julia. E eu acho que um dos fatores mais legais mesmo é ver uma história autêntica, assim, eu acho que isso falta hoje em dia. Claro que é uma história que foi criada de forma comunitária, coletiva na internet, mas eu acho que o Ken Parsons ele consegue passar a visão dele, consegue trazer conceitos novos, usar linguagens do cinema, tanto no curta dele e na oportunidade que ele teve de fazer esse filme. Então acho que foi muito legal. Será que o Kenny Parsons vai se tornar um dos nossos queridinhos? Porque a gente tem vários queridinhos aí na direção, né? Talvez seja o caso. Vamos Pois ver é. os próximos passos do Vamos jovem. ficar de olho nele. Sim, sim, sim. E é sempre bom lembrar que o Stories é um podcast independente, por isso é muito importante o apoio de todos vocês. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @Storice_cast no Instagram e no YouTube é só procurar pelo canal Storice que vocês acham a gente facilzinho. Seja qual for a plataforma de podcast que você nos ouve, não deixe de avaliar e seguir o programa, e os comentários no episódio são sempre bem-vindos. É isso, pessoal. Até mais. Até mais!